relações métricas no triângulo retângulo. Observe essa figura. Aqui nós temos um triângulo retângulo, ABC, certo? A gente pode classificar ele como retângulo, pois existe um ângulo de 90 graus aqui, ou seja, existe um ângulo reto, ok? E a frente desse ângulo reto, quer dizer, o lado oposto a esse ângulo reto, é conhecido como hipotenusa, ok? Que eu vou representar aqui pela letrinha A. E os outros dois lados são os catetos do triângulo retângulo. Eu tenho aqui o cateto C e o cateto B, ok? Observe o seguinte, se eu traçar a altura relativa à hipotenusa aqui, certo? Vou representar a altura pela letra H. Eu marquei um ponto aqui. O que é que aconteceu? Quando eu tracei a altura relativa à hipotenusa, você observa que a hipotenusa ela foi dividida em duas medidas, certo? Eu tenho essa medida aqui, dividida pela altura, né? Essa medida aqui, que eu vou chamar de medida N, e tenho essa outra medida aqui, que eu vou chamar de medida M. O que são essas medidas? Essas medidas, pessoal, elas são as projeções ortogonais dos catetos. E o que seria uma projeção ortogonal? Veja bem, imagine que eu tenho um refletor aqui, projetando uma luz, né? Refletindo uma luz. Quando essa luz bate no cateto, esse cateto ele vai projetar uma sombra. Imagine isso, tem uma luz aqui, a luz vai bater nesse cateto C, né? No caso, que é esse lado aqui, e quando bater no cateto, essa luz vai projetar uma sombra. Essa sombra que está sendo projetada pelo cateto C é exatamente essa medida aqui. Então essa medida aqui, M, é como se fosse uma sombra que está sendo projetada pelo cateto C. Da mesma forma aqui. Se eu tivesse uma luz aqui iluminando o cateto B, esse cateto ia projetar uma sombra, que essa sombra seria exatamente essa medida aqui, M. Ok? Então, em um triângulo retângulo nós temos os elementos. A hipotenusa, deixa eu marcar aqui, a hipotenusa é essa distância daqui até aqui. Essa é a minha hipotenusa, certo? E os outros dois lados do triângulo são os catetos. Cateto C, cateto B. Tracei a altura aqui, ó, representada pela letra H, e essa altura dividiu a hipotenusa em duas medidas. Medida N e medida M, que são as projeções, ou seja, o M, essa medida M, é a projeção ortogonal do cateto C, né, que eu expliquei que é como uma sombra, e o M é a projeção ortogonal dos catetos do cateto B, ok? Então, pessoal, conhecendo esses elementos, a gente pode trabalhar as relações métricas no triângulo retângulo, que a primeira relação fala o seguinte, observa aqui, o quadrado da medida de um dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção ortogonal do cateto considerado sobre a hipotenusa. E aí, não entendeu nada, não foi? Então veja só, isso aqui está dizendo o seguinte, vê como é fácil. Ele está dizendo que um cateto elevado ao quadrado, nesse caso aqui, o cateto C elevado ao quadrado, está aqui, ó, cateto C ao quadrado é igual à sua projeção. Que é a projeção do cateto C? Ou seja, a projeção do cateto C, ó, é essa medida N. Então, o cateto ao quadrado é igual à sua projeção multiplicada pela hipotenusa. Nesse caso aí é o A, ok? Então, isso aqui, ó, tudinho está dizendo exatamente isso. Que um cateto ao quadrado é igual à sua projeção multiplicada pela hipotenusa, certo? Nesse caso aqui eu usei o cateto C, ok? Mas existem dois catetos, né? Então, a mesma forma a gente pode trabalhar aqui, essa mesma relação com esse outro cateto, certo? Então, utilizando essa relação no cateto B, temos o seguinte, cateto ao quadrado, ou seja, o cateto B ao quadrado, é igual à sua projeção, ó, a projeção do cateto B é a medida M. Um cateto ao quadrado, B ao quadrado, é igual à sua projeção, que é M, multiplicado pela hipotenusa, que é A. Ok? Essa é uma das relações métricas de um triângulo, certo? Vamos à segunda relação métrica? Então vamos lá, pessoal. A segunda relação métrica nos diz o seguinte, o quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das medidas das projeções ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa. O que quer dizer isso?
quadrado da medida da altura, certo? Observe que a altura aqui está sendo representada pela letra H. Então, o quadrado da medida da altura, ou seja, a altura ao quadrado, é igual ao produto das projeções ortogonais. O que seria isso? É igual a n multiplicado por n, certo? Essa é o que diz a nossa segunda relação métrica. O quadrado da altura, né? H ao quadrado é igual a medida, ao produto das suas projeções, ou seja, a altura ao quadrado é igual a projeção n multiplicado pela projeção n, certo? Essa é o que diz essa segunda relação métrica. Vamos observar mais uma relação métrica. E essa terceira relação nos diz o seguinte: o produto das medidas dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa à hipotenusa. Veja bem, isso é bem simples. Ele diz o seguinte: o produto das medidas dos catetos, quais são os catetos? Cateto C, cateto B. O produto dos catetos, ou seja, o cateto C multiplicado pelo cateto B é igual, cadê? É igual ao produto da medida da hipotenusa pela altura. Quer dizer isso? Produto da medida da hipotenusa, a hipotenusa é A, pela altura, está aqui. Ou seja, o produto da medida dos catetos, produto é multiplicação, certo? Então, se eu pegar o cateto C e multiplicar pelo cateto B, isso aqui é igual à hipotenusa multiplicado pela altura, certo, pessoal? Então, nós temos essas relações aí. A primeira relação que a gente fez foi o seguinte: um cateto ao quadrado, no caso aqui, cateto C ao quadrado, é igual à sua projeção, que é n, multiplicado pela hipotenusa, certo? Como nós temos dois catetos, essa relação ela vale para os dois catetos. No caso, se eu for trabalhar essa relação do cateto B, nós temos um cateto ao quadrado é igual à sua projeção, m, que é a projeção do cateto B, multiplicado pela hipotenusa, certo? Nós vimos também o seguinte, que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções, certo? A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Nesse caso aqui, n multiplicado, vou fazer aqui, n multiplicado por m, certo? E nessa última aqui, nós vimos o seguinte, que o produto dos catetos, cateto C multiplicado pelo cateto B, é igual ao produto da hipotenusa, nesse caso aqui é o A, multiplicado pela altura, certo, pessoal? Temos aqui o produto dos catetos, eu tenho o cateto C multiplicado pelo cateto B, é igual à hipotenusa multiplicado pela altura, certo? Para finalizar aqui, nós temos o tão conhecido Teorema de Pitágoras, não é isso? Que diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, ok? Esse aqui é o Teorema de Pitágoras, certo? Se você quiser saber um pouco mais sobre o Teorema de Pitágoras, vai lá no canal Matemática Base, certo? Que eu tenho um vídeo falando um pouco sobre o Teorema de Pitágoras, ok? Então veja bem, pessoal, para que você entenda melhor sobre as relações métricas do triângulo retângulo, né, que são essas aqui, eu vou fazer uma resolução de alguns exemplos. E agora, pessoal, vamos aos exemplos. Veja só. O primeiro exemplo aqui nos diz o seguinte: determine o valor de x em cada triângulo. Vamos lá. Observe esse primeiro triângulo aqui. Temos um ângulo reto aqui, certo? Oposto ao ângulo reto, temos a hipotenusa. Nesse caso aqui, ó, mede 26 centímetros. Temos um cateto medindo 24 e temos esse cateto aqui medindo 10. E o x, que é o que a gente vai encontrar, nesse triângulo aqui, é a altura do triângulo. Está sendo representado pela letra x, certo? Então veja bem, uma das relações que eu posso usar aqui é o seguinte: já que eu tenho a hipotenusa, os dois catetos e quero encontrar a altura, eu posso usar essa relação aqui, ó, que o produto dos catetos, né, é igual a hipotenusa multiplicado pela altura, certo? O produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura.
Como eu tenho os dois catetos aqui, 24 e 10 centímetros, e eu tenho a hipotenusa, 26 centímetros, só resta determinar a altura, certo? Então vamos lá, substituindo aqui os catetos, 10 multiplicado por 24 é igual a hipotenusa, 26 multiplicado pela altura, certo? A altura está sendo representada pela letra X, ok? Então vamos lá, 10 multiplicado por 24 dá 240. 26 multiplicado por x, 26x, certo? 240 é igual a 26x. Eu vou inverter isso aqui só para trazer o x para o primeiro membro, para poder isolar ele e determinar o valor, certo? Então fica assim, 26x igual a 240, ok? Então x, isolando aqui o valor de x, igual a 240 dividido por 26, certo? Então 240 dividido por 26 dá um valor próximo de 9,23, ou seja, o x desse triângulo, que nesse caso aqui é a altura do triângulo, ele vale um valor aproximado de 9,23 centímetros, ok? Vamos lá. Segundo triângulo, temos o seguinte, o cateto, temos um cateto aqui, medindo 12 centímetros. O x está representando a hipotenusa, que é o que a gente vai ter que determinar, o valor da hipotenusa. E esse 8 aqui, que é essa distância aqui, é a projeção desse cateto, certo? Então, o que nós temos nesse triângulo? Nós temos cateto, medindo 12 centímetros, a projeção desse cateto, medindo 8 centímetros, e a hipotenusa, certo? Então, para resolver isso aqui, eu posso usar essa daqui, ó, que um cateto ao quadrado é igual à sua projeção multiplicado pela hipotenusa, certo? Por que eu vou usar essa? Porque eu tenho um cateto, 12 centímetros, tenho a projeção do cateto. Só falta encontrar a hipotenusa. E quando eu substituir aqui, dá para determinar isso. Então vamos lá. Cateto ao quadrado, 12 ao quadrado, igual a projeção do cateto, no caso aqui, 8 é a projeção desse cateto, vai ficar aqui, multiplicado pela hipotenusa. A hipotenusa aqui, pessoal, está sendo representada pela letra X, certo? Está aqui, ó. Então vamos lá. 12 ao quadrado, 144. Igual 8 multiplicado por x dá 8x, certo? Vou fazer a mesma coisa, vou inverter isso aqui, só para trazer o x para frente. 8x é igual a 144, certo? Então x é igual a 144 dividido por 8. X vai ser igual a 18, ou seja, a hipotenusa aqui, que estava sendo representada pelo x, mede 18 centímetros. Esse último exemplo aqui, veja bem, o que é que nós temos aqui? Temos x. X está representando quem? A altura, ok? E o que é que nós temos mais? Temos a hipotenusa, que mede 20 centímetros, e uma projeção. No caso, esse 14 centímetros é a projeção desse cateto, certo? Veja bem, eu posso usar aqui o seguinte, antes de eu trabalhar as relações, eu vou fazer o seguinte, essa medida não é 20 centímetros, que corresponde à hipotenusa? A projeção daqui para aqui, essa projeção, mede 14, certo? Mas sabemos o seguinte, que quando eu somar a medida das duas projeções, eu vou ter o valor da hipotenusa, certo? Já que a soma das duas medidas das projeções é igual à hipotenusa. Então, se a hipotenusa vale 20 centímetros, uma das projeções vale 14, essa outra projeção aqui vai valer 6 centímetros, ok? Então, olha, eu tenho uma hipotenusa, o valor da hipotenusa, eu tenho o valor das duas projeções e eu tenho que achar quem aqui? A altura. Então, a relação que eu posso usar aqui é o seguinte, a altura elevada ao quadrado é igual ao quê? Ao produto das projeções, m multiplicado por n. O que é que eu tenho aqui? A altura é x, é o que eu tenho que determinar.
E as projeções MN está aqui, ó, 14 centímetros e 6 centímetros. Então, vou substituir aqui. Altura ao quadrado, a altura está sendo representada pela letra x, fica x ao quadrado, igual projeção M multiplicada pela projeção N. Quer dizer, 14 multiplicado por 6. 14 multiplicado por 6. Então, x ao quadrado é igual 14 multiplicado por 6 dá 84. Ok? Então, pessoal, eu posso fazer o seguinte. Eu posso extrair a raiz aqui em ambos os membros. Então, simplificando, o 2 do expoente com o 2 do índice fica x. Raiz quadrada de 84. 84 não é uma raiz exata. Então, para encontrar o valor de 84, eu posso fatorar o 84. Dessa forma. 84. Se eu dividir 84 por 2, veja bem, vai me dar 42, certo? 84 dividido por 2, 42. E 42 eu posso dividir por 2, certo? 42 dividido por 2 dá 21. 21 eu posso dividir por 3, que dá 7. 7 dividido por 7 dá 1. Então, o que é que eu tenho aqui? Fatorando 84, eu cheguei no seguinte. 2 ao quadrado, multiplicado por 3, multiplicado por 7. Quer dizer, raiz quadrada de 84 é a mesma coisa que 2 raiz de 21. Ou seja, esse é o valor de x, que aqui no triângulo é a altura. Então, a altura desse triângulo é 2 raiz de 21 centímetros. Certo, pessoal? Vou passar só mais um exemplo para que a gente possa entender melhor. E esse exemplo, pessoal, diz o seguinte. No triângulo retângulo, x, y e z representam medidas em centímetros. Determine o valor dessas medidas. Então, aqui está o triângulo retângulo. Eu tenho que achar as medidas de x, de y e de z, certo? Até agora eu tenho o seguinte. Tem um valor daqui, dessa medida, que é 16, e tem um valor dessa medida, que é 24. A medida 16 e a medida 24 são as projeções do cateto x, a projeção do cateto x, né, que é 16, e a projeção do cateto y, 24. Aqui eu tenho determinada altura, que é quem? 8 raiz quadrada de 6, certo? A partir dessas informações, eu vou determinar x, y e z, certo? Observe o seguinte, eu vou começar determinando z. Por quê? Observe que o z é uma hipotenusa, ok? Y e x são os catetos do triângulo retângulo. Z é a hipotenusa. A hipotenusa é a medida que vai daqui até aqui, certo? O que quer dizer isso? A medida da hipotenusa vai ser a soma das duas projeções. Ou seja, o valor de z vai ser 16 mais 24, certo? Vou colocar aqui no canto. Z é igual a 16 mais 24. Quer dizer, o valor de z, 40, certo? Vou acertar isso aqui. O valor de z é igual a 40. Então aqui ó, foi simples, né? Para determinar o valor de z, já que eu tinha as duas projeções. Agora vê só, observe o seguinte. O y é um cateto, ok? Eu tenho 24, que é a projeção desse cateto. E agora eu já tenho o valor de z, que é a hipotenusa. Então eu posso usar a relação que diz que um cateto ao quadrado é igual à sua projeção multiplicado pela hipotenusa, né? Fica assim, ó, que é essa relação aqui. Um cateto ao quadrado é igual à sua projeção multiplicada pela hipotenusa. Nesse caso aqui, o cateto é y, que é o valor que eu vou determinar. Então ficaria assim, y ao quadrado, que é o cateto ao quadrado, é igual à sua projeção. A projeção de y é 24. Está aqui, ó. Igual à sua projeção, que é 24, multiplicado pelo valor da hipotenusa. Qual é o valor da hipotenusa? Não foi o que a gente determinou? Que é 40? Está aqui. Então, resolvendo aqui, nós temos y ao quadrado é igual a 24 multiplicado por 40, dá 960. Certo? Como eu tenho aqui y ao quadrado, eu posso extrair a raiz de ambos os lados. Ok? Simplificando aqui, ó, resta y igual a
raiz quadrada de 960. Raiz quadrada de 960, ela não é uma raiz exata, ok? Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou fatorar essa raiz, vou fatorar aqui, 960, certo? Fatorando essa raiz aqui, eu posso dividir por 2. 960 dividido por 2 dá 480, certo? 480 dividido por 2 dá 240. 240 dividido por 2 dá 120. 120 dividido por 2 dá 60, certo? 60 dividido por 2 dá 30. 30 dividido por 2 dá 15. 15 posso dividir por 3, vai dar 5, que dividido por 5 dá 1. Tá aqui. Então veja bem, como o índice da raiz é 2, eu vou fazer isso. Eu tenho 2 ao quadrado, multiplicado por 2 ao quadrado, multiplicado por 2 ao quadrado, multiplicado por 3, multiplicado por 5, certo? Ou seja, a raiz quadrada de 960 vai ser 8, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, raiz quadrada de 15, certo? Está aqui o valor de y. Achei o valor desse cateto aqui, ó. O valor desse cateto, como o problema diz, está representado em centímetros essas medidas. Então, o cateto y tem 8 raiz quadrada de 15 centímetros, certo? Eu vou apagar aqui essa fatoração, porque eu vou precisar desse espaço para fazer mais cálculos. Então, vamos lá. O que é que eu tenho aqui até agora? Valor de y, valor de z. Achei o valor de z, que é a hipotenusa, que é 40. Achei o valor de y, que é um dos catetos, certo? E falta achar o valor de x. Então veja bem, pessoal. Se eu tenho o valor desse cateto, o valor da hipotenusa, e eu preciso achar o valor de outro cateto, então nesse caso aqui eu posso usar o teorema de Pitágoras, certo? Então, o teorema de Pitágoras é assim: a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A é a hipotenusa, b e c são os catetos. A hipotenusa ao quadrado, que é o valor de z, vai ficar isso aqui, ó, 40 ao quadrado. É igual cateto b, nós já temos o valor de um dos catetos. Encontramos aqui, que é 8 raiz de 15. Então vai ficar 8 raiz de 15 ao quadrado. Mais o valor do outro cateto ao quadrado, que eu vou repetir o x aqui, que é o que eu estou precisando. Vai ficar x ao quadrado. Temos isso aí. Então vamos ver como é que fica. 40 ao quadrado dá 1.600. Dá 1.600. Deixa eu colocar aqui. 40 ao quadrado, 1.600. Igual. Eu tenho 8 raiz de 15 ao quadrado. 8 ao quadrado dá 64. Raiz de 15 elevado ao quadrado dá 15. Então 64 multiplicado por 15 vai dar 960. Mais x ao quadrado, que é o que eu quero encontrar, certo? Vou inverter isso aqui só para que o x venha para frente. Então fica x ao quadrado mais 960 é igual a 1.600, certo, pessoal? Agora eu vou isolar o valor de x, deixando assim: x ao quadrado é igual a 900, igual a 1.600 menos mais 960. Quando eu jogar para outro membro fica negativo, né? Menos 960. Então, x ao quadrado é igual a 1.600 menos 960 vai dar 640, certo? Então aqui eu posso atribuir o seguinte: eu posso trabalhar a raiz quadrada em ambos os membros, né? Simplificando aqui, ficou x igual a raiz quadrada de 640, que também não é uma raiz exata, certo? Então eu vou fatorar aqui, ó, 640. Posso dividir por 2. 640 dividido por 2 dá 300.
320, certo? Que eu posso dividir por 2. 320 dividido por 2 dá 160, ok? Eu posso dividir por 2 novamente. 160 dividido por 2 dá 80. Eu posso dividir de novo por 2. 80 dividido por 2 dá 40. Que eu posso dividir por 2. Dá 20. Dividido por 2 novamente dá 10. Dividido por 2 dá 5. Que dividido por 5 dá 1. Então vamos lá. Raiz quadrada, índice 2. Então eu tenho 2 ao quadrado multiplicado por 2 ao quadrado multiplicado por 2 ao quadrado multiplicado por 2 multiplicado por 5. Ou seja, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2 igual a 8. Raiz quadrada de 10. Então encontrei o valor de x, certo? Então, no triângulo retângulo, x, y e z representam medidas em centímetros. Determine o valor dessas medidas. Então temos aqui, valor de x. Eu tenho 8, raiz quadrada de 10 centímetros. Valor de y. Cadê y? Está aqui. 8, raiz quadrada de 15 centímetros. E o valor de z, 40 centímetros. Certo, pessoal? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje sobre relações métricas no triângulo retângulo. Espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo, certo? Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixe o like e até o próximo vídeo.